Atenção, todos os motores de 4 tempos, gasolina, etanol e diesel, realizam o ciclo do motor em apenas 2 voltas na árvore de manivela, ou virabrequim, independente da quantidade de cilindro, ou formato ou construção, como vimos no vídeo. Os elementos do fogo, tá? Triângulo do fogo no motor diesel. Nos motores diesel, a ordem para reunir os 3 elementos do fogo é: primeiro, o elemento oxigênio, ou ar, proveniente do sistema de alimentação de ar do motor. O segundo elemento, calor, proveniente da alta pressão na fase de compressão, que faz com que o ar comprimido chegue a temperaturas entre 550 e 800 graus Celsius, dependendo do modelo do motor. Terceiro elemento, combustível, que é o óleo diesel, proveniente do sistema de alimentação de combustível. No momento exato, o sistema injeta diesel no interior do cilindro sobre a cabeça do pistão através do bico injetor, completando assim a junção dos 3 elementos e realizando a combustão. Então, essa junção é feita sobre o cilindro, tá? A cabeça do pistão, na câmara de compressão. Existem 2 tipos de motores: motor de combustão interna ou motor de ignição por compressão. O motor diesel foi inventado por Rudolf Diesel. A combustão ocorre quando o combustível entra em contato com o ar superaquecido na câmara de combustão. A principal diferença entre o motor diesel e a gasolina é a taxa de compressão. O motor diesel tem uma taxa de compressão que varia entre 16:1 a 24:1. E o motor gasolina tem uma taxa de compressão que varia de 8:1 a 11:1. Então, a diferença do motor diesel e da gasolina principal essa taxa de compressão, tá? Então, o rendimento do motor diesel está relacionado com essa taxa de compressão. Um motor de combustão interna transforma a energia química do combustível em energia mecânica. Os motores a diesel, que servem à humanidade há mais de um século, são os motores a combustão mais versáteis e econômicos. Para liberar a energia química no diesel de forma eficaz, uma forma atomizada do combustível é colocada em contato com a alta temperatura e alta pressão do ar. Esta energia é efetivamente transferida como energia mecânica rotacional. Portanto, a operação de um motor a diesel envolve a produção contínua de alta temperatura e alta pressão do ar. Veremos como isso é feito neste vídeo. Pistão, biela, manivela e cilindro formam um mecanismo denominado mecanismo de manivela deslizante. Aqui, o movimento linear do pistão é transformado em um movimento rotativo na manivela. Em um motor a combustão, esse mecanismo é devidamente apoiado em um bloco de motor. A cabeça do cilindro, as válvulas e o injetor de combustível são instalados acima do bloco do motor. Quando o pistão se move para baixo, as válvulas de admissão se abrem e o ar fresco de fora é sugado, ou seja, o motor respira. Durante o curso de retorno, as válvulas de admissão e escape são fechadas e o ar dentro do cilindro é comprimido. Durante o curso de compressão, o pistão trabalha no ar. Portanto, a temperatura e a pressão do ar aumentarão a um nível superior ao valor de autoignição do diesel. Uma forma atomizada de diesel é injetada neste ar comprimido. O combustível evapora e sofre uma explosão espontânea descontrolada. Como resultado, a pressão e a temperatura aumentam para valores de alto nível. O fluido de alta energia empurra o pistão para baixo.
O ar quente atua no pistão e a energia do fluido é convertida em energia mecânica do pistão. Este é o único curso em que o pistão absorve a energia do fluido. Devido à inércia do sistema, o pistão se move para cima novamente. Desta vez, as válvulas de escape abrem e a exaustão é rejeitada. Novamente, o curso de sucção acontece. Este ciclo, que tem um total de 4 cursos, é repetido continuamente para a produção de energia contínua. Você deve ter notado que há uma cabeça em cima do pistão do motor diesel. Durante o curso de compressão, esta cabeça ajuda a produzir ar que gira rapidamente. Assim, o combustível injetado se mistura com o ar de forma eficaz. O design mecânico dos motores a combustão, particularmente dos motores diesel, é uma tarefa desafiadora e interessante. Como o processo de combustão nos motores a diesel nunca é uniforme e suave, eles estão sujeitos a mais vibração e ruído em comparação com os motores a gasolina. Assim, os motores diesel requerem um design estrutural robusto. Dos 4 cursos, é apenas durante o curso de potência que uma quantidade enorme de força é exercida sobre o pistão. Portanto, um motor de cilindro único sempre terá não uniformidade de alta força, conforme mostrado. Da mesma forma, a potência de saída também terá uma natureza flutuante. Porém, com mais cilindros, pode-se superar esses problemas. Considere este motor de 4 cilindros. Aqui ocorrem 4 cursos diferentes de cada vez. Portanto, o curso de potência está sempre presente no motor. Como resultado, um motor de 4 cilindros terá melhor uniformidade de força e potência. Resumindo, quanto mais cilindros um motor tiver, mais suave ele funcionará. Um motor de 4 cilindros geralmente opera na seguinte ordem de disparo: um volante pesado que atua como um reservatório de energia ajuda ainda mais a suavizar a não uniformidade de energia. Uma enorme força desequilibrada surge na forma de desequilíbrio dinâmico devido à massa excessiva no lado da biela. Isso é anulado pelo fornecimento de contrapesos no lado da manivela. A abertura e o fechamento das válvulas são controlados com precisão por um par de eixos de comando. Os eixos de comando derivam do movimento do motor. É claro que os eixos de comando precisam girar na metade da velocidade do virabrequim. Alguns sintomas de mau funcionamento do motor, vamos dar uma olhadinha, tá? Fumaça preta, retorno entupido, filtro de ar saturado, bomba injetora defeituosa, injetor defeituoso ou tipo de injetor incorreto, ponto de injeção da bomba incorreto, sincronismo da engrenagem de comando, combustível do tipo incorreto, junta do cabeçote, temperatura baixa, escape bloqueado, válvula presa, assentamento irregular da válvula, baixa pressão do turbo, carga excessiva, mola da válvula quebrada,
e válvula termostática. Então, quando tem um sintoma de fumaça preta, pode ser qualquer um desses problemas que eu mencionei aí, e cada um tem uma tratativa, tá? Então é importante entender sempre do mais fácil para o mais difícil, tá? Se eu tenho um sintoma desse, primeiro que eu vou olhar é filtro e vou olhando temperatura e assim por diante, tá? Para criar uma regrinha para não começar do mais difícil, tá? Às vezes você consegue fazer uma solução do problema olhando sempre do mais fácil. Fumaça branca. Combustível do tipo incorreto, junta do cabeçote, temperatura baixa, sensor de temperatura danificado, dispositivo da partida frio danificado ou válvula termostática danificada. Então, isso pode ser sintoma. Esses defeitos podem ser verificados quando encontra fumaça branca na saída do motor. Entender as partes do motor e vamos verificar ali por partes, tá? Parte superior, cabeçote, bloco e virabrequim. Entender essas três partes, uma por vez. Agora vamos conhecer os componentes do motor diesel e quais as suas funções no conjunto. O bloco é a própria estrutura do motor. Sua função é permitir a montagem de todas as outras peças. Para maior resistência, os blocos são moldados com ferro fundido. Devem possuir também os canais de circulação para refrigeração e lubrificação. Os motores diesel de alta potência, em geral, utilizam camisas que são cilindros que se encaixam no bloco. As camisas podem ser secas ou úmidas. Nesse caso, ficam em contato direto com a água que circula pelo bloco. Os pistões se movimentam dentro das camisas. O pistão recebe a força ocasionada pela combustão. Pelas duras condições de funcionamento, o pistão deve ser feito de uma liga leve e resistente. Os anéis do pistão têm a função principal de fazer a vedação entre o pistão e o cilindro, de modo a impedir que o ar vaze na compressão, ou o óleo lubrificante suba em excesso para a câmara de combustão. O cabeçote é a tampa dos cilindros. Contém as peças responsáveis pela admissão e o escape, como as válvulas, os balancins e os bicos injetores. Cada cabeçote pode cobrir 1, 2 ou mais cilindros, de acordo com o projeto. Um sistema de engrenagens interligadas transmite o movimento da árvore de manivelas para outros conjuntos de peças, vitais ao funcionamento do motor. Entre eles está o mecanismo das válvulas de admissão e escape, que tem por função permitir, no tempo exato, a entrada do ar para a combustão e a saída dos gases logo após a queima. Este mecanismo é composto da árvore de comando de válvulas que, com os seus ressaltos, acionam os tuchos. As varetas que se apoiam nos tuchos acionam os balancins, peças que controlam a abertura e o fechamento das válvulas de admissão e escape. Os pistões fazem movimentos alternados. Enquanto um está na admissão, os demais estão em outros tempos. Na parte traseira da árvore de manivelas está montado o volante, um disco de ferro fundido que assegura a continuidade do movimento do conjunto motor. O amortecedor de vibrações tem por função diminuir as vibrações que ocorrem na árvore de manivelas, dando maior vida útil ao conjunto. Vamos falar sobre o cabeçote, que é uma das partes fixas. Tem a função de alojar o mecanismo de válvulas, sedes, guias e as próprias válvulas. Também possui galerias de arrefecimento e condutos de lubrificação. O cabeçote quem tampa e faz a vedação da parte superior dos cilindros. Ele está parafusado na face superior do bloco do motor, vedado por uma junta famosa, junta de cabeçote. Então esse cabeçote ele fica na parte superior, acima do bloco,
e faz a vedação desses furos maiores aí, onde vai as válvulas, faz a vedação do cilindro, tá? Faz o controle do que está acontecendo dentro do cilindro. O bloco é outra parte fixa, é a principal estrutura do motor, e no bloco são fixados ou alojados todos os demais componentes do motor. Os cilindros, as galerias de arrefecimento, os condutores de lubrificação, também fazem parte da estrutura do bloco do motor. E o cárter, que é a terceira parte fixa, serve como uma tampa inferior do motor, um reservatório de óleo lubrificante. Em alguns modelos, o cárter é de alumínio, dotado de aletas que ajudam a arrefecer o óleo através do vento do movimento do veículo. Então, o cárter ali é o reservatório e a tampa inferior, tá? Ali, reservatório para óleo, tá? Onde fica o óleo da lubrificação, faz a troca de calor com o motor. E a tampa inferior da parte do bloco, tá? Árvore de manivelas ou virabrequim. Também pode ser chamado de eixo virabrequim. Esse componente tem a função de transformar o movimento de sobe e desce do pistão em movimento de rotação, sendo transmitido para o volante do motor e depois o sistema de transmissão. Seus agregados são mancais, parafusos e bronzinas. Pistão. Responsável por admitir o ar, comprimir o ar, receber a força da combustão transmitido e transmiti-lo para a biela. Também expulsar os gases de escape para fora do cilindro. Os agregados do pistão são os anéis de compressão, lubrificação e o pino e trava, tá? Então são os componentes dele. Biela. É o elo de ligação entre o pistão e a árvore de manivelas. A biela transmite o movimento de sobe e desce do pistão para a árvore de manivelas, ou simplesmente eixo virabrequim. Os agregados da biela são parafusos, buchas e bronzinas. Eixo de comando de válvula. O eixo de comando tem a função de abrir e fechar as válvulas de admissão e escapamento no movimento exato, determinando os tempos do motor ou fase de funcionamento. Os agregados do comando são mancais de fixação e engrenagem de distribuição. Então, esse é o movimento que o eixo do comando de válvula faz, tá? Faz a abertura e fechamento da válvula de admissão e escape durante o tempo certo, tá? De cada fase do motor. O eixo de comando ele faz o movimento das válvulas, abertura e fechamento das válvulas. Esse é um exemplo de um eixo de comando duplo, tá? E ele faz o controle da admissão e do escape, tá? Então, esse movimento ele acontece durante todo o processo de funcionamento do motor. Essa parte superior aí que tem o acionamento das válvulas de admissão e de escape. Então, nesse caso aí, são 4 válvulas por cilindro, 2 para admissão, 2 para escape. Então, o movimento dele, admitiu, comprimiu, escapou. Admitiu, comprimiu, explodiu, escapou, tá? Esse é o movimento que ele faz, o eixo faz a abertura e o fechamento total das válvulas no momento certo, tá? Outro componente móvel é o volante. Armazena energia durante a explosão do combustível e a libera durante os outros tempos, o que contribui para o eixo virabrequim vire em velocidade constante. O volante ele serve para manter a inércia do motor, tá? Como ele é uma peça pesada que está ligado no virabrequim, entre uma explosão e outra, ele que mantém o eixo do virabrequim na velocidade constante, tá? Então, sem o volante, você perde essa constância entre explosão de um cilindro e outro, tá?
Por isso que tem o volante na frente ali. Além de ele transmitir essa força que está sendo transmitida pelo eixo do virabrequim para a embreagem e, consequentemente, para a transmissão. Câmara de combustão. Tem a função muito importante no motor, é onde acontece a explosão e isso dá início ao ciclo dos 4 tempos, tá? Então, a câmara, ela é onde está todo o movimento, tá? Do cilindro, a admissão do ar, compressão do ar dentro do cilindro, explosão e o escapamento, tá? Então, todos os 4 ciclos são feitos dentro dessa câmara, tá? Então, os movimentos do virabrequim, da biela e do pistão fazem com que esses movimentos aconteçam dentro da câmara de combustão. Esse é um simulador de um motor a combustão interna, tá? Funcionamento dele, tá? Admissão, compressão, explosão e escape, tá? Então, admitiu, comprimiu, pulverizou o diesel e abriu para o escape. Então, essas são as fases que o motor de 4 tempos tem, tá? São 4 tempos. Então, ele admite, comprime, explode, depois escapa, tá? Bem simples, tá? Dá pra gente mensurar cada fase. Então, movimento do virabrequim, movimento que a biela faz dentro do motor, movimento que o cilindro faz, câmara de combustão, tá? Entrada do ar e a saída do escape, tá? E aqui é onde faz o bico injetor ou unidade injetora, injetando o diesel dentro do sistema, tá? E aqui está um gráfico de pressão e temperatura, tá? Que elas trabalham praticamente junto, tá? Então, conforme vai subindo a pressão, aumenta a temperatura dentro da câmara, que faz com que o motor exploda, tenha uma combustão instantânea aí, e sem precisar ter uma centelha. Então, a temperatura ela sobe, se eleva no momento da injeção e acaba inflamando o ar, misturando com o combustível e fazendo com que o motor entre em ignição. Um outro componente do motor também, no motor diesel também importante, é a turbina, tá? Ou turbocompressor. A função do turbocompressor. A turbina, no caso, é forçar a entrada de ar para admissão e, em consequência, obter mais potência. Então, a função dela é pegar o ar atmosférico, aí, que está numa pressão comum, uma pressão normal, fazer com que ele entre um volume maior de ar dentro da câmara de compressão para poder ter uma explosão maior. Tá? Quanto maior o volume de ar, mais eficiente é a explosão durante o ciclo do motor. Uma coisa que acontece muito com o uso da turbina é o aquecimento do ar da admissão, tá? Então, quando a turbina está funcionando, ela aquece esse ar que está entrando comprimido, e só que as moléculas de ar elas aumentam o volume, tá? Então, a intenção da turbina é colocar um volume maior de ar, mas o ar ele chega aquecido, tá? Então, quando está aquecido, ele não cabe muito ar no mesmo volume, tá? Então, alguns motores têm um intercooler que tem a função de baixar essa temperatura, tá? Vamos dar uma olhadinha no vídeo ali de como que funciona o intercooler, mas primeiro vamos ver sobre o funcionamento de uma turbina, tá? Tanto que ela pode aquecer, dependendo do modelo de turbina. Esse é um exemplo de um turbocompressor funcionando, tá? Dependendo do modelo de turbocompressor, ele vai admitir o ar, porém, ele vai fazer essa troca de calor, tá? Porque o compressor é formado pela parte quente e parte fria, tá? A parte quente é por onde os gases de escape passam. Quanto mais rotação
mais compressão ele imprime dentro do motor, mais vai aquecer a saída, tá? Como uma peça que está ligada na outra, ele acaba aquecendo a admissão também. Por isso vem a necessidade de, quando precisa de um rendimento melhor, de ter um intercooler. Esse material está representando o funcionamento do motor, tá? Como que funciona a turbina e o intercooler juntos, tá? Temos a turbina aqui, parte quente, parte fria, tubulação do intercooler, admissão do motor, tá? Parte quente ela funciona com os gases que saem do escape. Então o gás do escape vem, gira esse compressor e sai para o escapamento. Como o eixo é um eixo só, ele faz que a admissão sugue o ar, passe por um intercooler, resfrie e entre no motor num volume menor, tá? Vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui para a gente entender melhor, tá? O motor está funcionando, os gases do escape passam pela turbina, faz com que o turbo compressor sugue o ar para admissão, passe no intercooler, chega numa temperatura pouco elevada, sai na temperatura mais baixa, tá? E onde cabe mais volume de ar, tá? Mais moléculas de ar, que melhora a combustão depois. Eu vou compartilhar um vídeo agora para mostrar o que acontece com o intercooler, ok? Fazer um experimento caseiro para mostrar como é que o ar muda de densidade. Tem a garrafa normal e sabão. Passa um pouco de sabão aqui, faz uma bolha. Aí eu vou abrir a torneira quente, vai sair água bem quente. Aí eu vou esquentar o vidro. Olha a bolha crescendo por causa do aumento de temperatura. Agora eu vou fechar a água quente, vou abrir a água fria. Aí. Olha com a fria, o ar ficando mais denso e a bolha vai diminuindo. Por isso que a gente deve usar intercooler. Quando o ar está quente, aí caralho, queima a mão. Ele expande e fica mais rarefeito. Então a gente tem pressão e não gera tanta potência no carro. E ó, só um pouquinho de temperatura, o ar já expande bastante. Agora olha a dificuldade. Já está fria a água para ele voltar ao tamanho normal, original que estava do volume da temperatura ambiente. Diversas preparações, também é cultura.